Quando tudo parecer perdido, lembre-se que vai piorar. Fala, meus ouvintes da podosfera aí brasileira. Hoje aqui é o primeiro episódio, aliás, foi o episódio 0 que a gente gravou aí hoje. Derrubei. E vamos fazer um episódio aqui. Temos os participantes que são Macoab, seu locutor e líder desse grupo de Power Rangers. Go, go, Power Ranger! Camila, socióloga. Discussões polêmicas. Aline Castilho, risadinha. Nelson Leidens, uma pessoa aleatória. O mestrando. E é isso aí, a gente tá fazendo esse podcast que fala sobre atualidades, vida adulta dos millennials, geração Y, sobre como é difícil pagar boletos. E hoje a gente tem um tema aí polêmico, mais polêmico que mamilos. Um beijo, pessoal do Mamilos. Que é o tema de coach. Nelson, se você fosse um coach, o que você seria? Olha, um palestrante basicamente, né? Palestrante. Acho que é importante a gente falar de início o que seria o papel do coach na sociedade, né? O que um coach faz, e daí pra gente poder discutir melhor aquilo que os coaches estão fazendo e tal, o que é hype, o que não é, o que a galera tá procurando hoje em dia. Os coaches sabem o que fazem? Olha, tá aí uma boa pergunta, hein? Tá aí uma boa pergunta. Mas assim, para fazer uma pequena introdução sobre o tema, eu sou formado em administração e desde a minha época de faculdade a gente já escuta falar a respeito do coach e também de mentoring. São duas coisas muito próximas. Então eu queria fazer uma introdução basicamente numa pesquisa breve também o que seria um coach, o que seria um mentoring, pra gente não confundir também, apesar que eles são muito similares. O mentoring não tem formação, né? Então, depende da realidade que você está trabalhando, né? Tá. Vocês, meninas, vocês conhecem alguma coisa da formação de mentoring, coaching ou não? Na minha cabeça tem muito a ver com autoajuda, livros, não sei se eu tô errada, mas é a minha sensação um pouco Faz essa. parte, faz parte. Em RH é muito comum você ter um mentoring, tipo, até dentro da empresa. E não significa que é uma pessoa do RH formada em psicologia que vai te orientar, mas alguém com uma experiência X, que tem uma carreira que você talvez almeje e que pode te orientar mentorando, tipo, literalmente, sabe? Que é o mentor em si, né? Exato. Então, esse é o ponto que eu queria chegar, porque eu tenho uma amiga que ela trabalhou numa grande montadora de carros, não sei se ela tá nessa montadora ainda até hoje, mas nesse processo, nesse trabalho dela, ela passou por um processo de mentoring. O que era? Uma chefe de departamento, ela era formada em engenharia mecânica, essa outra mulher, não sei se ela era engenheira ou não, mas ela já era chefe de departamento, ela puxava essa menina uma vez por semana, salvo engano, para poder ensinar um pouquinho melhor do dia a dia dela. Então esse dia a dia dela não é só a parte técnica, né? Também tem a parte de gestão. Então ela ensinava não só como resolver os processos, mas como que esses processos caminham, né? E o que está em moda hoje, que é o ponto que a gente quer falar, que a gente não quer confundir os temas, apesar que a gente pode confundir, e se a gente confundir, por favor, nos corrijam, né? Também somos humanos. Somos humanos. Mas o processo de coach seria aquela pessoa contratada especificamente para resolver um problema que você está sofrendo no momento. Aquele problema ele pode ser que muito encaixado hoje, que ele é profissional, então a pessoa ela quer se encaixar em tal ciclo profissional, ou também algumas vezes pessoal, né? Então a pessoa pode ter uma formação ou não, porque não necessariamente uma pessoa que contrata um coach vai contratar alguém devidamente formado para isso, que seria o ideal, na verdade. Mas daí a gente também vai entrar no assunto das formações de coach, que daí são os coaches para coaches, e entra já nessa Tem forma. um IBC, Instituto Brasileiro de Coach. Sim. Que é o Nossa. que fez o merchan lá na novela da Globo, né?
Isso, exatamente, besteira. exatamente. Então isso a gente já consegue ver um pouco do volume de dinheiro que já tem em volta desse mercado. Sim, o pessoal ganha bastante mesmo. Porque se você vai fazer um patrocínio na Globo e tal, no Big Brother, coisa assim, é porque você tem que ter bala na agulha pra investir ali e as pessoas poderem procurar, correto? Os cursos, geralmente, eu trabalhei 1 ano com coach, PNL, programação neurolinguística, hipnoterapeutas e blá blá blá, um monte de coisa. E o pessoal cobra, sei lá, de 2 mil a 7 mil reais o curso de 7 dias, assim. Sim. E é o funil, né? Então você faz um, aí você tem que ser obrigado a fazer outro, aí o cara quer fazer outro, e aí depois faz o segundo, que é o Master, depois faz o Super Class, aí depois faz o... Seria o coach uma pirâmide Rinodê? Eu acredito que sim, mas o Rinodê eu acredito que é para quem não tem muito dinheiro, mas quer investir, quer ser empreendedor. O coach é para quem tem dinheiro, ou para quem, que nem a Aline disse no último episódio, para quem consegue parcelar em 10 vezes. E parcela em 10 vezes isso aí, e o cara fala, agora eu vou ganhar dinheiro. Sim. Só que o problema o coach não ganha dinheiro com coaches, né? Que são os aprendizes. Os aprendizes, né? Os clientes. Ele ganha dando palestra e dando curso. Então acaba que é um negócio que ele não ganha dinheiro pelo próprio negócio. Ele sei lá. É um negócio que não dá dinheiro, que dá dinheiro fazendo outras coisas. É um troço retroalimentado, né? Ele começa, tipo, eu vou te ensinar como ficar rico, mas antes você me paga 250 reais a palestra, 20 mil o dia de coaching, etc. Tipo, sei lá, o Tony Robbins, assim, da vida. É uns 20 mil, 30 mil, sei lá. E esse cara que te ensina a ficar rico, ele provavelmente, nos casos que eu conheci, ele era um falido. Ou falhou algumas vezes e buscou conhecimento e hoje em dia é coach financeiro. Total. E é isso. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que tudo é negócio. O cara que ele tá ali como coach, ele não tá ali como um guru, como um cara que ele não quer ganhar nada na vida e ele só tá querendo ajudar as pessoas. Não é um movimento como é que chama? Altruísta, né? Não é, nem um pouco. A pessoa tá ali com interesse financeiro no final das contas. Sim. Obviamente que pode ter muita gente boa realmente ajudando outras pessoas, conseguindo, né, fazer com que essas pessoas prosperem, mas também tem aquele que, o cara, como você falou, que ele só tenta pegar um cliente ou outro, não consegue, mas ele faz lá uma palestra e diz que nessa palestra ele tem 500 clientes no Brasil inteiro e é por isso que ele domina aquele assunto, é por isso que ele pode cagar regra daquele assunto. Exato. E tem muito coach que até a Camila falou do Rinodê, né? Tem muito coach do Rinodê também, sabe? Sério mesmo? Tipo, tem mesmo. Aprenda comigo como vender todos os seus batons em uma semana. Porque como o Rinodê não vou falar que é um esquema pirâmide, que eles falam que é um esquema é multinível, né? Marketing multinível. Gente, mas que tem uma forma piramidal. Coincidência. Por acaso. E aí você tem equipes, né? E as suas equipes têm equipes, então você tem que ser um líder. E pra você ser um líder, quem melhor do que um coach? Né? Eu mesmo trabalhei com uma coach que ela gostava de ser chamada de líder, em vez de pelo nome. Você, por favor, me chame de rainha, obrigada. Aí a gente chamava ela de a grande líder, né? Nossa, gente, parece tipo filme filme de futuro distópico, assim, né? A grande líder. Aí aparece a imagem da mulher. Em referência à Coreia do Norte, né? É verdade, o Kim Jong-un ele é o grande líder, né? Nossa. E a gente, só faltava ter o quadro do rosto dela na empresa. Errou feio, errou rude, né? Nossa, uma referência boa, que fazia sentido, no caso. Você fez coach do quê, Marco? Eu não fiz coach, tá vendo? Não sei, você falou aí. Não, eu trabalhava pra essa pessoa, que era uma empresa que tinha coaches e pá, Tem coach do que hoje? Bom, quer falar? Fala aí, Nelson. Olha, pela uma pesquisa breve que eu fiz, tem coach de tudo. Hoje em dia, eu vi, por exemplo, um link patrocinado no Google, que o cara não era mais professor de inglês. Ele era coach de idiomas. Entende? Ele não tá mais dando aulinha assim, não, eu vou lá te ensinar o inglês, eu sou professor, não, eu sou coach. E aí onde entra toda essa confusão já, das pessoas se autodenominar alguma coisa, não sei, a pessoa pode ser formada em coach e tal, mas sabe, quando começa a ficar
forçado, já Sim. fica em outro nível? A gente tem uma coisa parecida com isso com design, né? Hoje em dia você não é mais uma pessoa que tira a sobrancelha, você é designer de sobrancelhas. Você é designer de aprendizado quando você faz facilitação. Você é designer de qualquer coisa que você possa imaginar, né? Eu acho legal a gente fazer... Eu tava dando uma pesquisadinha aqui também rapidinho, assim, antes de falar. E é legal a gente pensar na origem da palavra coach, né? Porque surgiu na Idade Média com as pessoas que pilotavam, sei lá, dirigiam carruagens, né? Que é uma pessoa que leva de um ponto A ao ponto B. E foi daí que as coisas começaram a se confundir na cabeça das pessoas. Porque hoje em dia eu te levo a falar inglês, eu te levo do ponto A ao ponto B, e aí eu sou um coach de inglês, ou eu sou um coach de carreira. Mas qual que é o repertório dessa pessoa realmente, né? Pra ser essa pessoa que vai liderar o seu caminho ou te ajudar a trilhar esse caminho, né? Acho É um curso de 6 dias aí. No espaço de coworking. Um espaço de coworking. R$5.000. R$5.000 divididos em 17 vezes. Clica no link, gente. Sobe aqui esse link rapidinho, arrasta o dedo. A gente vai estar dando um curso de coach aí Vamos de podcast. estar oferecendo. Você que tem um podcast aí iniciante. Como fazer para começar um podcast? Mas isso que você falou, só queria colocar um adendo que é importante a gente falar, que a palavra ela vem do inglês, né? Em inglês o que a gente consegue traduzir mais fácil pro coach é o treinador. Exato. Então a primeira coisa que eu, pelo menos, lembro de coach ou treinador é o treinador de futebol. É aquele cara que ele não tá em campo, ele não tá jogando, ele tá fora do campo, supostamente ele tem uma visão macro. Ele da tem a parada. estratégia. Isso. E daí ele tenta direcionar ali algumas coisas ou outras, mas não necessariamente ele consegue ser efetivo. Porque pensando nessa analogia do jogo de futebol, um jogador ele faz o caralho que ele quiser. Se ele quiser correr pra esquerda ou pra direita, ele pode. Sim. Só que o treinador dele, o coach dele, tá falando assim, cara, vai lá pra ponta esquerda que lá que tá tendo espaço. Exato. O cara ele tá dando a visão. Se você vai seguir ou não, Exato. depende só de você. E tem a Camila falou do Rinode, eu até lembrei de outra coisa, que como o coach é meio que uma, eu não vou dizer moda, uma tendência talvez, Ok. e a gente já teve algumas tendências no Brasil, né, como negócio, né, de empreendedorismo, né, que foi o food truck, né, as paleterias, né, Agora é a barbearia. barbearia, né, aqui na Bela Vista já tem uns 15, assim, de 2 quarteirões tem uns 15. E eu fico pensando, será que não é um negócio que bombou, aí o pessoal vai ver, puta, não dá, não rola. Sabe, que nem a food truck, você paga 150 mil no food truck. A Aline, minha namorada, chegou aqui. Oi, Aline! Olá! Melhor nome. E aí eu fiquei pensando se o coach não é uma onda de empreendedorismo, sabe, que simplesmente vai cair daqui a um ano, já tá caindo, na verdade. Fala aí, Nelson. O que você acha? Não, eu lembrei de outros assuntos também de mercado, não mercado, né, mas coisas que já foram moda, que lembra da história de vender, acho que era ovo de avestruz? Nossa, Lembra? Vocês lembram desenterrou. Eu disso? lembro, mas faz muito tempo. Isso, mas virou moda uma época no Brasil de tipo, meu, essa é a parada que você vai cagar dinheiro, bicho. Sim, Nunca ouvi falar, desculpa. E também teve uma outra que eu lembro de camarão ou lagosta, lagostim, lá em Santa Catarina. de fazenda de camarão, Isso, não é? Que era você de tinha camarão. Você criar um negócio desse que, meu, se você fizesse isso, você ia cagar dinheiro, assim, o mercado certo. Daí virou moda, uma galera investiu nisso. Foi o que falaram pras paleterias. Isso, exatamente. Agora, exatamente. cadê as paleterias? Hoje Male tem uma geladeira em cada extra da vida, sei lá, nem isso, né? O que eu ia dizer sobre o que o Marco tava falando, né, de se não é uma moda de empreendedorismo, eu acho que não. Acho que um pouco sim, mas eu acho que majoritariamente não, pelo seguinte, mexe com essas fraquezas e inseguranças nossas enquanto seres humanos. E a gente sempre vai querer, de alguma maneira, terceirizar os nossos problemas. Não é mesmo, Brasil? Fazemos isso sempre. Eu digo isso também porque, sei lá, há uns 7 anos atrás eu tava com uma terapeuta que ela se auto-intitulava durante a terapia uma coach, porque a gente falava na terapia dos meus problemas pessoais, mas também de trabalho. E aí, quando a gente falava de trabalho, ela falava assim, não, isso aqui é praticamente um coach de carreira. Eu ficava, que bom, 2 em 1, tô pagando só uma sessão pra 2 consultorias, não é mesmo? E aí eu acho que dessa visão de que a terapia ajuda nessa parte, que também é uma parte da nossa vida, né, intrínseca, que é o trabalho, as pessoas viram uma fatia de mercado que dá pra cobrar caro, que dá pra se intitular e que dá pra ganhar muito dinheiro. Então eu acho que, pensando no movimento de que a gente
tem essa natureza de querer resolver os nossos problemas de alguma maneira terceirizada, ou tentar entender de uma maneira, né, macro, e que isso vai estar sempre com a gente, ser humanos que somos, eu não acho que seja uma coisa tão passageira, daí o perigo da coisa. Eu acho que não, eu concordo, eu acho que não é passageiro justamente porque problemas não são passageiros, eles existem, vão ficar e vão se reproduzir. E aí a questão é, existe um monte de problemas, né? E existe um monte de coach para resolver esses problemas também. E um dos coaches que eu tava vendo aqui, que até já cheguei a entrevistar alguns deles, que é os que reprogramam seu DNA. Nossa! Oi? Que poderoso isso, hein, gente? Não dá pra reprogramar DNA, beijos. É tipo o X-Men, sabe? O pessoal vira mutante mesmo. É um absurdo. É um absurdo. Mas é absurdo? Vai que funciona. Não tem como. Fisicamente. Vai que você pode fazer um homem deixar de ser careca. É biologicamente impossível. Exato, Gente. obrigado, Camila. Mas o coach está além da ciência. Com a força do seu pensamento, você pode mudar tudo. Exato. E aliás, Mas- essa é uma frase que até é muito bom você ter falado, Aline. Que no filme The Secret, o segredo lá, né? Grande polêmica. O filme foi processado por todos os entrevistados com quem entrevistou, porque manipulou todas as entrevistas. E que entrevistou físicos, né? E físicos quânticos. Um deles foi o Fred Alan Wolf, que ele é bem famoso no campo dele. Que ele falou essa frase nos anos 80, que a mente consegue interferir na realidade. Ponto. Interferir, né? Não é criar uma realidade paralela, ilusória, né? Que você vai ganhar um cheque em casa, né? Se você pensar. E é isso que o coach tenta vender também um pouco, né? Muitos deles acham que não, é só acreditar, que nem o Nelson tava mostrando pra gente hoje cedo, né? Sobre a coach que acredita que os judeus... Nossa, sim. Isso é uma tristeza que aconteceu. Vergonha alheia. Só pra deixar claro, né, pra descrever o assunto. Então, o caso que aconteceu dessa menina, não vou nem citar o nome e tal, pra não expor ninguém e tal. Mas é um vídeo que consegue achar facilmente no YouTube, de uma menina que ela compara a força de vontade com os judeus no Holocausto, num campo de concentração. E ela fala uma frase que é muito impactante. Assim, esse vídeo, vários dos vídeos dela que tem na internet são editados, então a gente não vai falar de todo, porque a gente pode às vezes incorrer em erro, porque a edição pode Enviesar. enganar a gente mesmo. Mas uma coisa que ela fala muito claro é que os judeus não tinham força de vontade, né? Ela fala assim, aqueles judeus no campo de concentração estavam, né, sem força de vontade. É só um ponto, a frase pode não ser exatamente essa, porque eu não estou com a frase aqui agora, mas isso mostra uma certa babaquice uma falta de conhecimento histórico também, e de empatia, de imaginar que uma pessoa que está naquela situação de sofrimento, imagina um judeu no campo de concentração, morrendo de fome, passando frio, como a gente falou no último episódio do livro Maus, que o Art Spiegelman. Isso, o Art consegue falar muito bem do que o pai dele sofreu em Auschwitz, etc. Se você leu esse livro, você já sabe o que essa menina está falando, é um absurdo assim, gigantesco, sabe? Sim. Então, ela tá ali numa medida para motivar as pessoas, mas acaba ofendendo um grupo de pessoas assim muito maior, falando que uma pessoa que estava no campo de concentração era simplesmente por falta de vontade. Força de vontade. Eu tenho uma problemática com isso, que é o lance do coach ser uma coisa meio um reflexo da meritocracia, de certa forma, sabe? É tipo, tudo que você não consegue é por falta de vontade. E não. Vamos lá, não. Senta aqui. Deixa eu te contar uma coisa. Sim. Não faz sentido, porque a gente tá num sistema econômico, num sistema que não faz... As Opressor. coisas não são assim, né? Não é basta você querer que você vai atrás e consegue um diploma, consegue um trabalho. Não funciona desse jeito. Então, o coach pra mim funciona como uma grande mentira nesse aspecto, assim, sabe? Eu já vi muito coach falando, não, de acordo com a minha vida. Autorreferenciado. né? Você fala e acabou. Não. Aí já sua vida não Cancela. vale nada. Exatamente. Aí você fala, você é um branco, playboy, é tipo a outra. Bettina. A Bettina. Defensores Oi, meu nome é Bolsonaro, Bettina.
Eu só quero fazer mais um pequeno disclaimer aqui, porque assim, a gente tá falando dos casos absurdos de coach, né? A gente tá falando das coisas que a gente tá vendo como merda. Sim. A gente não quer dizer em nenhum momento que todos os coaches são merda. Provavelmente. Eu não conheço nenhum, infelizmente. Vou defendê-los. Mas, assim, provavelmente deve ter algum profissional coach no Brasil, alguns, né? Que estão aí fazendo um bom trabalho e tal, então querendo ajudar os outros e ter um trabalho sério. Uma pessoa que estudou, né? Que tem uma carreira nisso, que ela acompanha seus clientes, que não é só um palestrante. Mas o foco aqui agora é cagar regra em cima desses merda que estão aí. Não é que eu acho que tem muita gente que também procura coach porque tá num momento da vida em que realmente não consegue por si só, assim, achar uma resposta ou achar um caminho pra seguir. Porque eu acho que o coach, ele muito mais teria que servir como um norte da pessoa, do tipo, vai por esse caminho, vai ser melhor pra você e tal, do que qualquer outra coisa. Ele não tem que ser a verdade da sua vida, ele tem que ser uma possibilidade que você não tá enxergando por conta própria, entendeu? Sim. Sim. Eu queria até fazer um gancho com isso que a Cacá falou, porque eu fiz coach, gente. Não sei se eu já contei pra vocês. Parabéns, viu? A boa notícia é que eu não paguei por esse coach, tá bom? Mas foi uma circunstância muito específica, que era uma amiga em comum nossa, minha e da Camila, que tava, na verdade, era uma amiga de uma amiga, né? Era uma amiga da Lu, que tava se formando num curso de coach. E pra se formar, ela precisava de um coach, de uma pessoa que fosse... Um beijo, Lu! Um beijo, Andréia! Gosto de você, apesar de estar criticando coaches. Mas pra você se formar, ela precisava, na verdade, fazer um experimento pra uma banca, como se fosse um TCC. E ela precisava me entrevistar, né, com muitas aspas, mas assim, tentar me orientar naquele momento. E esse era, tipo, o TCC dela. E aí, eu tava desempregada, com milhões de dúvidas na carreira. Falei no primeiro episódio, né? Sou millennial, mudei várias vezes, nunca sei o que eu quero fazer da vida, mas em todo caso tenho que pagar boletos. Então, assim, o coach era pra mim uma saída muito racional e plausível naquele momento. Vai dar o pulo do gato. Dá o pulo do gato. Imediato, exatamente. Fato é, a gente fez a primeira entrevista, né? A primeira sessão foi dentro desse ambiente que era super opressor, porque tinham outras pessoas ali avaliando a ela, então eu tava super travada, porque assim, eu podia ferrar com a formatura como coach dessa pessoa, mas a gente continuou as sessões por mais algum tempo. Você chegou a combinar um teatrinho com ela? Não, a gente não combinou um teatrinho. Até porque esse curso de coach específico que ela fazia era um coach que eu acho que é talvez menos meritocrático da vida, porque era uma coisa mais ligada à antropofagia. Antropofagia não. Antroposofia. Pode ser Era também, modernista né? esse coach. Tem coach de Gente, tudo, né? desculpa. Antroposofia, eu errei. Era a mesma raiz. Tá tudo bem. Era mais holístico, vamos dizer assim. E a gente continuou o coaching por algumas sessões e tal, enquanto eu tava desempregada e desesperada pra saber o que eu ia fazer. Eu tinha saído de uma grande empresa e tava querendo mudar de carreira e tal, e tava sem saber o que fazer. E aí, foi aí que eu saquei essa coisa da terceirização, porque aconteceu comigo. Eu levei pra ela, tava fazendo uma série de entrevistas e levei pra ela 2 possibilidades de emprego que eu tinha naquela época. Uma delas era voltar pro mesmo lugar que eu tava, né, que era meio que o motivo que eu tinha saído dessa grande corporação. Era um motivo X e eu voltaria pra esse cenário que me incomodava, e eu sabia que me incomodava. E tinha um outro cenário que era arriscar e seguir pra área de UX, que é onde eu tô agora. E na verdade ela não me orientou, ela me fez algumas provocações que nem foram tão provocativas assim. E eu, ser humaninho que sou, fui pro caminho mais seguro. E ela não fez um coach, ela não me ajudou a tomar essa decisão. Ela não me ajudou a fazer as perguntas corretas. Ela me ajudou, talvez, a ser mais plausível nas minhas decisões. E se eu tivesse seguido o meu coração, que na época era ter voltado pro lugar que eu queria, que era ter ido pro lugar que era um pouco mais arriscado, mas ter feito a mudança de carreira que eu queria ter feito, talvez eu tivesse muito mais feliz. Tanto é que o ano passado, esse coach aconteceu no final de 2017, e o ano passado foi o ano mais trágico da minha vida em termos de carreira, que eu fiquei 6 meses numa empresa, que era essa que ela me orientou, e 6 meses na outra, e eu tava super infeliz, assim. Quer dizer que deu errado, então? Olha, foi um coach que deu errado. E não digo nem que deu errado, é porque eu acho que o poder do coach, e vou fazer uma frase de efeito agora, hein? Uma frase meio coach. Mas o poder do coach está dentro de nós.
No sentido de que a gente sabe o que é melhor pra gente sempre. E a gente é capaz de fazer essas reflexões, né? Nem sempre a gente precisa de alguém pra dizer isso pra gente. Óbvio que salva as exceções, mas nesse caso, pra mim, não foi tão efetivo. Não, eu ia falar que eu acho que o lance da epidemia coach é muito porque, pra mim, parece que a gente tá buscando respostas que a gente não tem, sabe? Respostas prontas. Exato. Assim. Tipo, alguém cagando regra mesmo. Exatamente. Dizendo, você tem que fazer tal, né? Você vai pelo passo X, vai resultar em Y e você vai ficar feliz em Z, sei lá. Então, a gente tá delegando, a gente tá terceirizando a nossa felicidade ou a nossa realização As escolhas, pra né? outra pessoa. E o quanto isso é saudável. Porque, assim, eu vou defender os coaches, tá? Eu acho que é importante quando você tá num momento mal, deprê, que você não consegue por si só realizar esses movimentos ou essas possibilidades, alguém que vai te orientar. Mas eu acho que essa pessoa tem que saber tanto da sua vida, ela tem que estar tão por dentro de tudo, que isso muitas vezes é um psicólogo, não um coach. Exatamente. Esse é o ponto que eu queria falar também. Muitas vezes, uma pessoa que ela já tá com algumas angústias e tal, né, suas dores e amores no peito, em vez de buscar um coach, busca um psicólogo, gente. Não tem problema nenhum, sabe? Vai fazer uma terapia, vai fazer umas sessões. Uma pessoa que tá ali, que ela vai tentar conversar com você. Quem sou eu? Eu não faço terapia, não fiz ainda até o momento, mas... Faça. Isso está no planejamento, com certeza. Mas... ali sim você vê uma pessoa puramente capacitada e que é um estudo, né, da mente humana, do comportamento e tal, e que essa pessoa já está disponível no mercado há muito tempo para poder ajudar. E eu acho que vai de encontro com o que a Aline falou também, que a função do psicólogo é você sair da terapia já não precisando muito do psicólogo, Exatamente. porque você consegue lidar com os seus problemas. Exatamente. É a questão de dar essa capacidade, essa autossuficiência de refletir sobre os seus problemas e conseguir formar uma guia ali, né? Exato. Não, eu concordo super com o que vocês dois estavam falando. Acho que o terapeuta é esse profissional que realmente tem a carteirinha de coach da vida, porque ele vai entender o ser humano que você é. Mas é tipo, entender o ser humano que você é no geral, não só em um caso específico no inglês, no idioma, na carreira, X. Na sobrancelha. Vai saber. Ou no corpo, como existe coaches de exercícios pra você emagrecer, coach né? Fitness. Tipo coach fitness e tal. O que eu ia dizer que vocês puxaram pra questão da terapia, e eu acho, todos, por favor, quem tiver oportunidade e achar que faz sentido, façam terapia, mas que eu acho que é muito mais rentável em termos de vida mesmo, de reflexões, de resultados, exato. Mas eu acho que, por exemplo, o Kaká foi uma coach de carreira muito melhor do que essa pessoa com quem eu fiz coach. Vou chorar. Não chore, amiga, mas é porque, assim, a Camila tem uma visão que é muito diferente da minha em N questões, em N sentidos. E quando eu tava... Lembra quando você foi na minha casa e você fez um coach comigo? Você falou, faz aí a roda, não sei o que. E eram exercícios que, se a gente for ver de onde vem, são do universo coach. Mas a Camila, por entender o meu contexto, por entender quem eu sou como pessoa, a gente se conhece há mais de 7 anos, e entender tudo isso, ela me deu uma orientação que foi muito mais certeira e me abriu os olhos e me fez provocações muito melhores do que essa pessoa que se intitula coach e que eu acreditava como uma pessoa que poderia me orientar, etc e tal. Então, assim, o coach é meio que quase... Não sei se vou cagar a regra, mas acho que essa é a ideia. É subjetivo até. Porque a Camila não me vendeu como coach, nós somos amigas. E amigo também faz esse papel. Foi uma parceria, né? Foi uma parceria, exatamente. Eu acho que tem muito a ver com o lance da gente estar buscando respostas prontas, assim. Exato. Que não existe. Exato. Como você já falou agora. Não existe, não existe, sabe? Eu acho que primeiro que a resposta ela nunca vai vir de outra pessoa, de um terceiro. Ela vai vir de você. E por isso que eu acho que é meio questionável o lance do coach em relação a isso, assim. Quanto que a pessoa te conhece, assim? Quanto que eu sei quem é a Aline, eu podia trazer exercícios que pra mim... conhecendo você fazia sentido. Exato. Agora, eu sendo uma pessoa X que entra na sua vida e fala, faça isso, isso e isso, que assim, até que ponto a gente tá promovendo uma fórmula, sabe? Exatamente. Que não existe, gente. Não existe a fórmula da verdade, a fórmula da realização, a fórmula do trabalho perfeito. A gente tá seguindo
assim, um estigma, entendeu? Que não funciona pra todo mundo, simplesmente não funciona. E por mais que, assim, por isso que eu insisto no negócio de um reflexo da meritocracia, porque pra mim é um lance de, tipo, ser um profissional de sucesso é ter dinheiro, é ascender na carreira, e pra muitas pessoas não é isso, não faz sentido. Exato. Então, até que ponto o coach tá incentivando uma coisa que tá errada, sabe? Que valoriza muito mais o capitalismo, a meritocracia, do que qualquer outra coisa. Assim. Exato. Eu acho importante nisso, principalmente na área da saúde. Tinha um amigo meu que ele era formando de medicina e tal, hoje ele já é médico, e também com alguns psicólogos que eu já conversei, que para você trazer realmente um diagnóstico bom para aquela pessoa, você tem que ter um histórico. Então, esse meu amigo que é médico hoje, ele falou assim: Nelson, você tem que ter um médico realmente da sua vida, assim, tipo uma pessoa que vai te acompanhar por vários anos, porque você está evoluindo, você está crescendo e tal, né, fisicamente, mentalmente e tal. E se essa pessoa já sabe do seu histórico, uma vez você ficou com tal doença e tal, ele já tem um pouco daquela memória, para ele te dar um diagnóstico mais preciso, é muito mais, vai ser muito mais efetivo por ele ter teu histórico, né? A psicologia, creio eu, o Marco pode falar melhor. Com certeza. Acho que funciona da mesma forma, né? De você já conhecer aquele paciente, já saber aquilo que a pessoa está passando e por um histórico, né? Não é numa primeira sessão que você vai resolver todos os problemas da vida da pessoa. Com certeza não. Aliás, se alguém te falar isso, tome cuidado. Porque o pulo do gato não existe nessas questões. Sim. Eu vou pensar numa frase, mas vou guardar pro final para nós. É que eu acho que tem muito a ver também com um lance que vira uma culpabilização da pessoa que tá fazendo coach ou, sabe? Porque assim, você não consegue essas coisas, você não consegue ser rico, você não consegue trocar de carreira, você não consegue ganhar uma casa, bancar a sua família por culpa sua. Exato. Sabe? Isso não faz sentido, porque não funciona assim, o mundo não gira, a engrenagem do mundo não gira assim, entendeu? Então, pra mim parece muito falso você querer vender essa imagem de que com um pensamento positivo, com meditação às 5 horas da manhã, com o milagre da manhã. Com o milagre da manhã, isso tudo vai dar certo. Não vai dar, não vai dar, porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona, porque você não é o chefe da indústria que você está sendo contratado pra trabalhar e foda-se, entendeu? Se você acordar às 5 da manhã, fizer 5 meditações e mentalizar, visualizar quantos salários você quiser, não vai rolar, não é assim que funciona. Eu não tô tentando ser deprimente ou pessimista. Mas assim, no sentido de não funciona desse jeito. E vão parar de culpabilizar as pessoas pelo erro que não é delas. Exato. É maior do que elas. É uma estrutura que vem antes delas. Entendeu? Eu acho que tem. Eu quero falar duas coisas aqui. Eu acho que tem muita coisa na vida, aliás, se não todas, que a gente não tem controle. Eu acho que é o fator principal da humanidade, assim, a gente aceitar que a maioria das coisas a gente tem mínimo controle. E o coach, ele vem de um controle que não existe, que é um excessivo, assim, né? E outra coisa que eu ia falar também é que... esqueci o que eu ia falar. Eu ia comentar sobre o fato da gente estar... Eu tava com essa pergunta na cabeça, assim, será que a gente tá vivendo uma epidemia coach? Porque, na verdade, a gente tá com... Foi o que o Christian Ducker falou no programa do Gregório lá. Sobre a gente tá muito carente, é por isso que a gente tá vivendo uma epidemia coach, que a gente tá precisando de alguém que escute realmente o que a gente tá falando e nos dê soluções rápidas, porque assim, um psicólogo não vai te dar soluções, tá? Ele vai, no máximo, te fornecer mais perguntas, entendeu? E será que o resultado dessa epidemia por que essa epidemia existe é porque a gente tá carente, sabe? Olha, eu nesse 1 ano que eu trabalhei com coaches, entrevistei, sei lá, uns 80 coaches, e o que eu percebi era, existiam alguns perfis que eram pessoas que queriam ajudar, que se encontraram nos seus 35, 40 anos e se sentiram uns bostas porque tinham ganhado só dinheiro, focaram em carreira e a vida pessoal e autoconhecimento era zero. E eles falaram, vou começar agora então, né, meu? Nunca é tarde. Nunca é tarde. E aí resolveram fazer os cursos de coaching, aí começaram a torrar dinheiro. Tinha um cara que gastou 40 mil reais em um semestre. Caraca. Um curso. E o cara tava muito orgulhoso, assim, se achava a evolução da humanidade, assim, né? Tipo nos filmes futurísticos, né? Achava que era o cara
o Nietzsche lá no Ubermensch, só que não era, né, velho? E o pessoal, eles começam a se achar tão evoluídos que eles não percebem que na verdade não é. Na verdade eles não estão ouvindo críticas e na verdade eles estão se achando tão acima da sociedade que eles já não conseguem ver de forma crítica os problemas das pessoas. E tem uma frase que eu acho muito boa que uma pessoa com martelo na mão enxerga tudo como um prego. É muito boa mesmo. E eu acho que tem muito coach que acaba fazendo, que nem essa citou os judeus. Coach trabalha com motivação, mas trabalha com judeus em Auschwitz sendo genocídio dos nazistas. Fala, não trabalha com isso, acho que tá um pouquinho fora da alçada dos coaches. E eu acho que eles tentam encaixar esse padrão de ferramenta deles em tudo e infelizmente não cabe, não é tão fácil a vida. Eu tenho um ponto também para fazer sobre o que a Cacá falou, que não sei se a gente tá carente, mas eu tenho uma real sensação, eu já li sobre isso, eu tentei procurar agora, mas não achei, que a geração dos nossos pais foi uma geração que não pôde ter... Eles não pensaram muito sobre o que eles queriam fazer da vida, né? Tinha uma fórmula pronta que eles deveriam seguir. Casar, trabalhar, ter filhos. Acabou. E seguir esse ciclo. A nossa geração... Exato, só que a geração deles precisava muito de terapia, né? A geração deles foi uma geração que veio do pós-guerra, que no Brasil veio pós-ditadura. Então, tem muita coisa emocional aí pra ser tratada que não foi tratada. E a nossa geração é uma geração que tá carregando os traumas dos nossos pais, porque somos filhos e, consequentemente, carregamos isso. E que também estamos ali entendendo quem é do clube terapia, quem é do clube vou beber uma breja com os amigos e pra mim isso tá tudo bem, e quem é do clube do coach, né? Então eu acho que esses papéis que existem acabam sendo criados nessa nossa geração, vamos dizer assim, eles vêm um pouco desses traumas. Aquela história, né? Que o mercado ele era muito diferente também. Né? Quantas vezes a gente já não viu aquele meme e fala assim, nossa, meus pais da minha idade já estavam casados com 3 filhos, casa comprada, carro na garagem. Exatamente. Caralho, você vê isso hoje, é impossível. É impossível conseguir comprar uma casa agora. Não que seja impossível, né? Mas é muito mais difícil. Meu salário não tá dentro disso. Tá morando com 4 negros. Dividindo aluguel. Mas pra você conseguir realmente ter falando nessa parte de como a vida funciona, de você ter um bem, né, um imóvel hoje no seu nome e tal, comparado ao que era 40, 50 anos atrás, é uma parada completamente diferente. Então daí também tem essas expressões que a gente vê de exemplos próximos, que de certa forma, entre aspas, né, já tinham conquistado algumas coisas e a gente não. O segundo ponto que eu queria falar a respeito de sucesso, que o Marco falou agora há pouco também, eu entendi através de uma amiga minha que ela é cantora lá em Curitiba, a diferença de sucesso e fama. Né? Que daí é o sucesso da sua profissão e você ser famoso e tal. Sim. A questão é o seguinte, ela foi gravar um DVD, ela é uma menina cantora, canta belamente. Foi gravar um DVD lá no Sesc da Esquina, que tem lá em Curitiba, beleza? E daí depois que ela gravou, ela postou no Facebook, nas suas mídias sociais, né? Pra poder divulgar o trabalho, faz todo sentido. Muitas pessoas chegaram pra nos comentários e começaram a falar assim, nossa, agora você tá famosa, agora você tá, né, porra, sinistra e tal. Ela fez um post no Facebook, sei lá, algumas semanas depois, falou assim, gente, fama e sucesso são duas coisas muito diferentes no mercado. Por quê? Ela é uma menina que ela não é uma cantora famosa, tipo uma Ivete Sangalo e tal, que tá aí na mídia. Ela canta em boteco, ela faz show próprio, ela faz em evento e tal, beleza. Ela tem sucesso na profissão dela. Ela tá ok, ela tá pagando os boletos dela, tá tudo certo, ela tá conseguindo viver a vida dela. E daí o que as pessoas estavam dando de feedback pra ela, falando assim, agora você tá famosa, confunde às vezes aquilo que a gente espera de um profissional. Porque se a gente vê um cantor e tal, porra, não, você quer virar famoso. Não necessariamente. A pessoa, o sucesso dela não é a fama, o sucesso dela é conseguir cantar, fazer seus shows, ganhar sua graninha, pagar seus boletos e, né, tomar uma cerveja no final de semana, tranquilo e tal. Viver de música, literalmente, né? Exato. Não precisar ter um trabalho sério. Agora a gente vai falar aqui com o nosso convidado. Vamos pro próximo bloco aí.
Pode. Aí, pessoal, estamos voltando aqui. A gente teve um convidado especial aqui, que é o Bruno, um dos donos, ex-dono da página Dicas Anti-Coaching. Ele, aliás, que é uma página ótima, a gente indica, acessem, é uma página de humor praticamente, que é eles citam e fazem trotes com coaches que tem uma atitude, vamos dizer, antiética. E então, Bruno, conta pra gente como é que começou a página aí. Marco, você perguntou a história da página Dicas Anti-Coach. Quem começou a página, uma pessoa muito especial, muito amiga nossa, ela se sentiu lesada com esse mercado de coach, ela se sentiu prejudicada, então ela teve a motivação para criar uma página para tirar um sarro desse show midiático, dessas promessas absurdas que os coaches estavam fazendo na internet. É praticamente impossível você conseguir acessar qualquer rede social, até mesmo qualquer aplicativo, sem você não ser bombardeado com propagandas de coach. Então a página surgiu para conseguir dar risada dessas propagandas mais absurdas. Pô, Bruno, legal, hein? Mas eu acompanho muito desde o início a sua página, né? Mas deu ruim em algum momento, assim? Vocês viram que vocês estavam zoando bastante gente, assim? E como é que ficou depois, né? Aconteceu que uma determinada publicação, ela gerou um grande mal-estar. Ameaças de processo acontecem diariamente. A página é ameaçada de ser processada por coaches que apareceram na página e por pessoas que não apareceram. Nós recebemos mensagens de pessoas dizendo assim: se eu aparecer na página, vocês vão ver, os meus advogados vão entrar em contato. E nós respondemos: quem é você, cara? E é claro que em homenagem à pessoa que ameaçou de forma antecipada, ela acaba aparecendo na página também. Mas uma publicação, ela foi muito séria. Havia uma pessoa aí que ela fez uma propaganda muito absurda. Ela estava querendo lucrar em cima da dor de certas pessoas e ela prometia uma cura milagrosa. E quando o currículo dessa pessoa foi analisado, nós percebemos que não havia nenhum preparo. Não se tratava de uma médica, de uma psicóloga, de uma nutricionista, de, uma auxiliar de enfermagem, nada. A pessoa nunca teve um treinamento na área da saúde. A única coisa que ela fez na vida foi um curso de coach e ninguém encontrou a instituição onde essa pessoa estudou o tal de coach. E olhando as suas propagandas, era um absurdo enxergar que uma pessoa tão despreparada, tão incompetente, estava prometendo curas milagrosas e promovendo algo bastante perigoso. Falando mal da medicina, falando mal da psicologia, dizendo que eram áreas que não conseguiam nenhum resultado, escravizavam seus pacientes, tinham vínculo com a indústria farmacêutica e o que realmente estava curando eram as técnicas desenvolvidas por ela. Eu só queria dividir uma outra conta que chama Coach de Fracassos. E eles não citam nenhum coach que existe, mas eles criam frases motivacionais com muitas aspas, falando, coisas que seriam vindas de coach. Vou citar algumas delas, tá? Acredite que você pode e você não conseguirá. Depois do sacrifício, vem a derrota. Depois da tempestade, vem o lamaçal. E aí eles falam sobre várias coisas, fazendo também uma parte de humor, mas falando sobre a parte de que, o coach não vai mudar a sua vida, sabe? Era só um parênteses. Tinha um lance do meme recente do cada pessoa motivada é um cadáver, né, Veré? Esse meme maravilhoso. É muito horroroso, mas ao mesmo tempo é meio verdade. É verdade, é verdade. Não é qualquer pessoa que pode subir o Everest. Não é. Isso não vai te fazer melhor do que ninguém. O meu lance com o coach é o seguinte: o que você tá querendo provar? Sim. Sabe? E eu acho assim, eu vou defender os coaches até certo ponto, sabe? Eu acho importante, eu realmente acho importante quando uma pessoa tá perdida na vida. Sim. Porque muitas vezes ela não pode ver para além da depressão que ela tá fazendo, Sim. ou para além
do sofrimento que ela tá vivendo. Sim. E eu acho isso importante. Eu acho importante alguém virar e falar assim, tem outra saída, tem outra possibilidade. Mas assim, você sugerir que você tem a fórmula do sucesso não pode ser verdade. É o que Isso mais não tem, vende. mas isso não tem como ser realidade. Porque não existe, porque cada um tem a sua própria fórmula do sucesso. Mas as pessoas não querem vender realidade, querem vender esperança, querem sim. vender um produto que vai, né? Porque eu, na minha experiência de entrevistando todos esses coaches, pessoas que queriam ser coaches ou foram só indo palestrinhas, tem muita gente que tá fudida emocionalmente, assim, extremo, assim. E até eu vejo os coaches, eles estão se esforçando muito na questão de acreditar que nem um arquivo X, né? Não é que existe, eu quero acreditar que existe. Exatamente. Né? E eu acho que o coach tem muito disso, que nem o Bruno falou, que até ataca as paixões da pessoa, né? Que, pô, o cara tá dedicando tudo, às vezes, nisso daí, e pra ele é o pulo do gato, né? Sim. Que nem, é por causa disso que ele recebeu ameaça. Eu também já recebi muita ameaça por causa do meu blog. Aliás, meu blog foi até banido do WordPress por causa disso, e esses dias foi até banido do Facebook durante um tempo e voltou. Por ataques, né? Por ataques. Destruidor de dogmas. Podem acessar destruidordedogmas.com.br. E eu queria só perguntar pro Bruno aqui, a última pergunta é: onde você quer chegar, Bruno? E, aliás, as pessoas da página Dicas Anti-Coaching, onde que vocês querem chegar com essa página? Qual que é o caminho que vocês estão traçando aí? Então, Marco, por que a página está combatendo? Qual é a intenção do movimento anti-coach? O movimento anti-coach nem deveria ter esse nome, porque ninguém é contra o coach. Eu não sou contra o coach. Ninguém é contra o coach. Nós somos contra uma pessoa realizar um curso com duração de um final de semana, às vezes um curso online, que nem é curso, né? Você assiste palestras, você vai assistir uma sequência de palestras, 70% das palestras que você assiste numa formação de coach são palestras querendo vender outros cursos de um mesmo instituto, e depois de assistir essas palestras, o aluno, ele se auto-intitula o que ele quiser. A pessoa se auto-intitula coach de saúde, se auto-intitula coach para relacionamentos amorosos, coach ontológico, coach de fertilidade. Eu ajudo mães que desejam engravidar. Nossa, é um absurdo total. E por que desse absurdo, né? Porque quando nós começamos a conversar com essas pessoas, nós percebemos que elas não conhecem o básico do básico. Então o movimento anti-coach, ele tem esse tipo de intenção: fazer com que essas pessoas parem de usar o nome coach, da metodologia coach, para atuarem de forma tão irresponsável e tão perigosa. Valeu, Bruno. E realmente a página tá fazendo sucesso aí. A página eu acho ótima. Eu já sou super fã ali no Facebook da página, né? E realmente, né? Coach de fertilidade é brincadeira, né? Cara, isso é uma parada... Esse é o absurdo das coisas, sabe? Porque é uma parada tão séria, gente. Às vezes algumas pessoas... O caminho da pessoa é ter família, quer ter filhos, sabe? É uma coisa séria que as pessoas estão falando. Existe todo um processo fisiológico em cima disso. O cara, porque ele fez um curso de, sei lá, como a gente falou agora há pouco brincando, no espaço de coworking, ele acha que ele vai falar melhor que um médico, que uma pessoa da área da enfermagem, farmácia e tudo mais. Que essa pessoa vai realmente conseguir ter um filho. Falta fé em você, né, Nelson? Eu fico imaginando. Eu Eu fico imaginando eu aqui com 30 anos, né? Fico pensando aqui, imaginando, eu focalizando nos meus óvulos, falando, vocês vão ser férteis até os meus 40, porque eu acredito, meu pensamento tem poder. Não. Eu tava vendo os comentários da página Anti-Coaching e eles estavam falando sobre o bullying do futuro. Que era... que o bullying do futuro vai ser mais ou menos... A pessoa vai falar: meu, cala a boca, meu, você é mó zoado, seu pai fez coach de fertilidade, né? Era pra você ter nascido. Maravilhoso. Gostaria de estar viva pra presenciar esse bullying. Eu acho que o lance é, tipo, responsabilizem-se pelos seus atos, entendeu? Compreendam
quanto vocês afetam, quem vocês afetam com o próprio ato. Exato. E pensem a respeito do que vocês decidiram pra vida de vocês. Exato. Não tem a ver com a fórmula secreta de alguém que fez um curso de coach, que fez um curso na Harvard. Foda-se, entendeu? Foda-se, caguei pra você. Você não sabe da minha vida, você não entende. Então, conecte-se com o seu próprio coach. Faça seu auto-coach, entendeu? Isso aí. Porque é isso que vale. Só você vai poder dizer o que é correto, o que é errado na sua própria vida. Os filmes já dizem, né? Tem que olhar pra dentro, né? Você vê aí Mas Avatar. é real. Neo. Eu não acho que isso diminui o trabalho do coach, entendeu? Eu acho que não é questão de ser válido ou não. É questão de ser crítico em relação ao trabalho dos outros ou não. E aí, principalmente em relação a alguém que vai estar dizendo o que você vai fazer da sua vida. Você tem que ser crítico a isso. Você tem que dizer, isso pra mim funciona, isso pra mim não funciona. Exatamente. E acabou. Vocês já viram o coach que é o High Stakes? Não. Que ele é tipo... Ah, eu vi. Já viu? Que é o Que cara que faz os fala muito gestos. inglês, Tem uns vídeos preto e branco. Aham. Ele não é coach, mas ele é coach. Ele fala que não é, mas não é. E Mas ele fala, meu, você quer viver a vida high stakes, você tem que apostar tudo. Sabe, mano? Go for it! Pra quem que você dá, que dica, que conselho é esse que você fala, meu, se joga. É tipo horóscopo. Não, tem que tomar cuidado, gente, pelo amor de Deus. Você tá brincando com a vida das pessoas. Lógico. Não, eu acho que o lance basicamente é você ser crítico com a sua própria vida e com o conselho que você recebe, seja lá de quem for, seja do seu terapeuta, seja do seu coach, seja do seu amigo, dos seus dos seus pais, que seja, filtre com a sua própria peneira. Com Faça a certeza. sua peneira, concentre-se nisso. E aí vai sair uma coisa decente. Exato. Que faz sentido com a sua vida e não com uma fórmula programada que se encaixa em algumas pessoas e outras não, sabe? Fala, gente, voltamos aqui então. Todo mundo foi no banheiro, pegamos uma cerveja. Já rotou. Eu queria... Alguns peidaram. Eu não sei quem, mas eu senti o cheiro. Fui eu. Eu queria soltar a pergunta aqui. Coach precisa de coach? Cara, você me lembrou agora de um coach que ele foi entrevistado pela Tata Werneck naquela... eu vi. Maravilhoso. Meu, e daí... Maldade. Então, é porque ela é sádica Ela e tal, é. é um programa de humor, beleza. Mas as perguntas dela nessa parte sádica, elas têm ali o seu fundo de verdade, né? É bem provocativo e tal. E o cara, além dele ficar super embananado de falar, tipo, não, que coach. O resumo da parada é o seguinte, Ele não né, entendeu o André? que era Coachella. É verdade, ele não entendeu. Mas a resposta dele pra tudo era assim, precisa de coach. E daí ela fez essa pergunta pra ele. E ele falou que sim, todo coach precisa de coach. E tipo, você não tá sabendo muito bem como trabalhar com seus coaches, procura um coach pra resolver isso. Tudo pro cara, o coach é o cara que falava que tudo precisava de coach. Coach. Eu perguntei isso porque eu trabalhei com um coach que ele falava, velho, pra você se libertar das críticas das pessoas, muitas vezes você quer empreender, e muitos que vão contratar um coach querem empreender, geralmente. E ele falava, velho, você tem que falar foda-se. E tipo, fala foda-se pra tudo. Que é a opinião da pessoa que vai te desanimar, não vai te incentivar. Aí você fica pensando, mas será que faz bem falar foda-se? Será que, tipo, não tem uma opinião que vai válida? Ou você tem que ser doidão e não ouvir ninguém, tipo, ser o fora da curva? Será que é isso que vai trazer? E tipo, aí eu fico pensando, olhando esse próprio coach que falava pra falar foda-se, ele fazia um monte de coisa errada. Um monte de coisa antiética. E aí eu via, pô, às vezes se ele ouvisse alguém, Ele não tava faria, assim. sim. Mas ele não ouve ninguém. E eu acho que muito coach não ouve ninguém, porque como ele acha que ele deu um passo acima da sociedade, ele não tem por que ouvir, né, mais. Eu tenho um comentário pra fazer sobre isso, que eu acho que é papo pra um outro podcast, mas é que essa coisa do foda-se, ela tem um sentido na coisa quando você quer fazer alguma coisa e você precisa concluir aquela coisa. E em certa medida você tem que ignorar as opiniões alheias e seguir com o que você tá sentindo ali de interno, sabe?
E tem um outro ponto que o coach não fala, que são as derrotas, né? Porque a gente vê muita gente bem-sucedida, mas a gente não vê ninguém falando, olha, eu errei tais vezes, né? A gente até vê um pouco disso em startup, que também já virou meio hype do tipo, já fali 3 empresas e agora eu tenho aqui o Facebook, sabe assim? Tipo, e aí também vira uma coisa meio fora da curva, mas assim, o foda-se, ele talvez seja necessário num momento específico para questões específicas, mas no caso do coach, eu acho que precisa sim de, não só de coach, como de terapia. Todos nós. Com certeza, né? Eu acho que o coach é um lance de você criar o seu próprio coach, assim. Seja seu próprio coach. Crie seu índice de felicidade interna bruta e lide com isso, sabe? Aprenda a reger as coisas de acordo com a sua própria métrica, entendeu? Não vá achando que alguém que não conhece sua vida, que não conhece sua situação, vai te dar determinados índices que você tem que comprometer. Não funciona assim. Exato. Simplesmente Até siga a sua porque, própria regra. O coach geralmente ele vem de um pacote, tipo 6 sessões, 8 É. sessões. Mano, não dá. Não dá. Não, e uma vida não é minimizada em 6 sessões. Exatamente. Então, seja seu próprio coach, use sua própria peneira, porque a dos outros não vai funcionar. E se ficar na dúvida, procura um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista. Exato. Então vamos entrar agora no último bloco, que é o momento cagando regra. Vamos lá, último bloco aqui, gente, a gente vai finalizar. É o momento da gente cagar uma regra aqui pra vocês. Obviamente uma regra bem neutra, bem saudável e bem benéfica à sociedade. E a minha regra é o seguinte, se alguém vai vender um produto que fala que vai resolver sua vida, com certeza é pilantragem. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Já trabalhei com um monte de gente que trabalha nesse esquema de pirâmide, de funil de vendas, e pulo do gato não existe. Existem soluções, existe entender o cliente, existe trabalhar a longo prazo, mas pulo do gato não existe. Isso aí. Olha, gente, meu momento aqui cagando regra são 3 coisas bem simples e bem práticas também. Combinando isso já com o que o Marco falou, é o seguinte: não existe almoço grátis. Tá? Não existe almoço grátis. Se alguém vem com solução fantástica, não acredite. Isso não tem como funcionar. E por que eu falo isso? Por causa da segunda parada, segunda cagação de regra aqui por mim. Que assim, a vida ela é feita de derrotas. A gente toma no cu a vida inteira. São pequenos momentos que a gente tem ali aquela felicidade extrema e tal. A vida ela é meio chata mesmo. A gente tem que aceitar isso e acabou. Entendeu? Então tu vai ter um monte de derrota, vai ter um monte de merda que vai acontecer, problema com família, com relacionamento, trabalho, colega, porra toda. Então assim, esse é o básico. O básico é se fuder. Na hora que você tá ali um pouquinho melhor, essa é a parte que tem que curtir mesmo. Então assim, se você já tá meio na merda, quer dizer, você tá meio na merda, tá normal. Você tá muito na merda, procura um psicólogo, alguém vem te ajudar. E por terceiro, porque você falou do coach até que duvidou da ciência, eu respeito muito a ciência, até porque, né, tento escrever academicamente, porque nem sempre eu consigo. Mas assim, uma coisa que eu queria deixar claro é que a ciência é baseada em método, tá? A ciência é baseada em testes, ela tem não só testes, né, mas ela tem uma linha de raciocínio a ser seguida, por isso que ela é replicável. Tudo tem que ser replicável. Se chega um coach e fala pra você assim, eu quero reprogramar o seu DNA, por mais que isso seja figura de linguagem, sabe, gente? Pelo amor de Deus, é uma frase tão absurda que não dá pra levar tão a sério uma pessoa que fala isso, sabe? Tem que perguntar ali, você vai injetar alguma coisa em mim? Tomara que não. Se alguém falar isso, corre, pelo amor de Deus. Então é isso, caguei minha regra já. Li. Quer falar a sua? Eu acho que a minha única regra é crie suas próprias métricas, assim. Meça as coisas na sua própria medida, porque não faz sentido. O que faz sentido pra alguma pessoa não faz sentido pra outra, e não existe fórmula pronta. Então, assim, desconfie do que parece viável pra todo mundo, porque nunca é. Exato. Nunca é, porque você não é a mesma pessoa que tá do seu lado, você não tem a mesma oportunidade, às vezes você teve mais, às vezes você teve menos, então assim, não faz sentido. Então, use a sua própria peneira pra usar, pra ressignificar o que faz sentido pra você. É isso.
A minha cagação de regra é mais ou menos um resumo de todas as outras que vocês já disseram. Mas tem uma frase de efeito aqui do Coach dos Fracassos que eu acho muito boa, que é: quando tudo parecer perdido, lembre-se que vai piorar. Então, assim, não tem receita de bolo, cada história é uma história. Sempre vão existir problemas, a gente sempre vai precisar melhorar ou mudar alguma coisa em nós mesmos. E sempre vai ter algum ponto da vida que vai estar precisando ser ressignificado, reequilibrado. Os pratinhos sempre vão estar ali, ó, pendendo cada um para um lado. E cabe a nós, como a Cacá falou, criar as nossas as nossas próprias métricas e entender o que faz sentido para cada um de nós como indivíduos, e não seguindo aí uma tendência, uma moda, qualquer ela que seja coaching, seja ir no barbeiro e trocar uma ideia com o cara e sair com a barba feita por R$100, ou comprar um sorvete de R$50 porque é uma paleta mexicana. X, assim, cada um de nós sabe o que é melhor. Tem uma frase do Caetano, você é romântica, mas não sei nem se é do Caetano. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração, sabe? É dos Titãs, que brega. Desculpa, é brega, mas assim, é verdade, cada um sabe o que precisa ser melhorado ou não, e o que faz sentido ou não pra cada um. O acaso vai me proteger enquanto eu pensei em outra frase do Caetano. Mas era essa música. Era essa música, exato. Mas é isso aí, gente. Ficamos aqui no mais um episódio. Valeu, Bruno, do Dicas Anti-Coach. Valeu, pessoal do Instagram, da página Coach do Fracasso. Isso aí. E é isso aí, até semana que vem. Beijo. É nóis. Beijo. Falou!